Olá, sejam todos muito bem-vindos. Neste módulo, nós falaremos um pouquinho sobre a criatividade, como nos inspirar, onde procurar dicas para elaboração de artes, assim como fontes, né? Como usar as fontes, como escolher as fontes, como combinar as fontes. Vamos mostrar um pouquinho também sobre como salvar as artes que a gente elaborou, para que não fique aquela bagunça na nossa conta do Canva, e organizar esses arquivos, ok? Então vamos começar indo para nosso ambiente do Canva, e aí eu vou mostrar para vocês um site chamado Pinterest. Não sei se vocês já... O próprio nome Pinterest significa pin, que é em inglês aqueles marcadores, né? Interesse de interesse. Então aqui ele na verdade é como se fosse um software, um aplicativo para você compartilhar artes, para você compartilhar materiais de inspiração. Então eu vou contar esse segredo para vocês, que é aqui que eu venho quando eu tô sem imaginação. Então, usando as palavras-chave, vocês podem pesquisar por layouts, por imagens. Então, como que eu faço com muita frequência? Primeiro, quando eu quero cores, por exemplo, eu preciso de uma arte, mas eu quero mudar um pouco de cores, eu preciso de uma paleta específica, diferente ou mais equilibrada. Eu venho aqui e coloco assim, ó, social media. Mídia social. Eu tenho esse hábito de já pesquisar em inglês, mas vocês podem colocar, vamos colocar aqui, ó, mídia social. Sempre a quantidade, ela vai variar e as opções também, tá? Então, aqui o que acontece? A gente acaba tendo, ele acaba mostrando pra gente uma infinidade de artes, muitas delas feitas até no próprio Canva, tá? Que nos dá aquela inspiração, aquela forma de fazer. E depois que a gente já desvendou algumas das possibilidades do Canva, a gente já começa a olhar essas imagens com outros olhos, né? Então vamos analisar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, essa moça aqui, a gente já sabe que se a gente quiser fazer uma arte nesse estilo, a gente vai procurar uma imagem, seja em qualquer um daqueles bancos de imagem que nós mostramos para vocês, né? O Pixabay, o Unsplash e outros daqueles lá. Se vocês tiverem dúvida, basta colocar no seu navegador banco de imagens gratuitos, que vai aparecer um monte. E a gente vai achar uma imagem e vai remover o fundo, e aí a gente já fica mais fácil para a gente entender como montar isso aqui. Então o que eu faço muitas vezes? Às vezes eu gosto da paleta de cores. Lógico que para o movimento espírita eu não vou usar esse tipo de imagem, é óbvio, mas eu uso muito por causa da combinação das paletas de cores. Então isso aqui me ajuda a dar uma harmonia nas artes que eu quero. Então eu vou colocar aqui em inglês mesmo. Que aí você vai ver que a gente consegue ter um portfólio imenso, né, de possibilidades que a gente pode estar usando. E como é que você usa, Letícia? Se você gostou de algum, você quer usar, como é que você faz? Vamos dar um exemplo aqui. Vou pegar uma paleta qualquer aqui, calma aí, vamos procurar. Essa aqui, ó. Inclusive, olha aqui, ó, esse aqui é um template feito no Canva, olha isso aqui, né, de beleza, feito no Instagram, tá? É uma propaganda de spa no Instagram. Então, a gente pode, tem várias opções, geralmente nesses 3 pontinhos aqui, você pode baixar a imagem. Eu vou mostrar para vocês como que eu faria. Quando eu baixar a imagem, eu vou salvar numa pasta que eu tô definindo aqui, vou colocar aqui, ó, modelo 01. Vamos ver se a gente consegue fazer o upload. O que acontece? Nem sempre a gente consegue baixar a imagem, porque ela tem, né? Eles comercializam
esse material. Então, como que eu faço? A gente pode clicar com o mouse do lado direito, vamos copiar a imagem. Copiei. E vamos colar aqui, vamos do jeito bruto mesmo. Ele vai colar a imagem só para eu ter uma ideia do que ela me oferece. Então, vamos ampliar aqui, vamos dar um zoom. Vamos aumentar mais um pouquinho. Olha o que eu tô vendo aqui, ó. Eu posso começar a extrair as cores daqui. Como? Vamos supor que eu queira fazer esse layout aqui. Eu gostei desse daqui. Vamos fazer? Então, vamos fazer assim. Vou recortar, vou selecionar isso aqui. Vou dar uma diminuída, botar inteiro aqui. Vou criar um novo. E eu quero que a minha cor de fundo seja esta aqui, essa verde. Olha só como que a gente faz. Você vem aqui e você vai selecionar a cor que você quer, ó. Aqui, ó. Então, ele já botou aqui. O que eu tô vendo nessa imagem? Vamos dar um zoom maior. O que eu tô vendo? Eu tô vendo que ela tem uma faixa e ela tem uma foto em cima. Muito bem, vamos voltar para nossa tela. Então, ela tem uma faixa. Vou até ampliar aqui para ficar mais fácil da gente enxergar, já que eu escolhi um desses modelos aqui, ó. Ele tem uma faixa nessa cor, então eu vou colocar nos meus elementos, vou colocar um retângulo. Vamos ver o que ele me oferece. Um retângulo. Aqui, ó. Esse retângulo, ele atravessa a arte, não é isso? Ele atravessa a arte e ele tem uma cor específica, que é essa aqui, ó, que eu vou extrair com o meu conta-gotas. Olha aqui, ó. Ele já colocou aqui, ó. Vamos clicar fora para vocês verem. Muito bem. Agora eu quero colocar uma imagem de uma mulher nesse formato. Como é que eu faço? Vamos usar aqueles quadros. Vocês lembram dos quadros? Aqui em elementos, nós vamos vir em quadros e eles têm inúmeras molduras, lembram? Vamos colocar, eles estão vendo que ele tem os cantos são arredondados. Então, como que a gente pode estar usando? Vamos escolher um que se aproxime. Aqui nós achamos a moldura mais ou menos parecida com o que a gente quer. Olha aqui, ó. Ela não tem borda. E a gente vai consultar uma foto de uma mulher. Olha que eu já coloquei. A gente pode colocar mulher, ó. E ele vai, e a gente arrasta para o que a gente quer. O que a gente pode fazer? Se a gente clicar 2 vezes aqui, a gente pode dar uma redimensionada na imagem. Então, a gente deixa meio assim. Só para... A Letícia, não tem nada a ver essa arte. Não tem problema, eu só estou mostrando quais são as possibilidades, como que a gente pode se inspirar, porque quando a gente tem uma imagem de referência, uma arte de referência, é muito mais fácil a gente trabalhar, porque a gente sabe onde a gente quer chegar. E a gente tem o conhecimento de onde encontrar os elementos que a gente precisa, tá? Então, o Pinterest, ele é uma plataforma que permite a gente trabalhar com referências visuais, tá? De cores, de layouts. Então, essa é uma dica. Quando eu falei para vocês que eu também uso o Pinterest para a escolha de fontes, como é que eu faço? Eu venho aqui e coloco assim, ó, fontes para Canva. Ele vai me trazer N possibilidades. Algumas eles falam que são grátis, ó. A maioria eles já dão a combinação grátis. E olha que bacana. Se eu clicar aqui, olha que ele fala. Ele mostra para mim, ó, o nome, ele mostra o modelo da fonte, tá? A letra dela e o nome dela, tá? E aí basta a gente procurar. Então, olha aqui, ó, essa letra aqui, ó, virtual. Eu gosto muito dessa virtual. Quer ver? Se eu puser aqui, ó, fonte, vou colocar aqui um texto, um subtítulo, e vou colocar assim, vou usar fonte virtual. Ela é para dar um tchananã. Ela chama atenção. Vou colocar assim, ó, fonte virtual.
Ela é uma fonte que chama a atenção. Então, a gente pode fazer uso de fontes já visualizando elas melhor, porque aqui vocês há de convir comigo que é muito ruim a gente visualizar nesse tamanho as possibilidades das fontes, é muito ruim, a gente tem que ficar uma por uma, então eu uso muito esse recurso de eleição da fonte de acordo com o que a gente quer. E aí tem o seguinte, ó, aqui em cima, quando a gente seleciona essa opção de fonte, ele dá algumas sugestões. Então, por exemplo, se eu quiser fontes manuscritas, ele vai me relacionar aquelas fontes trabalhadas, né? Se eu quiser fontes corporativas, aquelas fontes que eu falo que são sem serifa, que dão uma boa leitura para títulos, é só você clicar na categoria, que ele já vai relacionar aquela que você, aquela da sua preferência, tá? Então, se você colocar aqui, ó, combinações de fonte para o Canva, ele também vai te dar a mistura, como é que fica fontes combinadas? Aí você vê, ó, por exemplo, aqui, ó, tem coisas que você pode colocar dependendo do material que você for trabalhar, você pode escrever o seu texto com fontes não serifadas e outras manuscritas, para dar um certo destaque, né? Então ele combina aqui, e o nome desse aqui é o nome da fonte. Você vai lá e você pesquisa. Então existem N possibilidades que nos auxiliam na hora da escolha, com a visualização de cada modelo, ok? Bom, eu vou deletar esse daqui. Eu vou colocar aqui o nome, olha o nome da minha arte, vou colocar assim, modelo de mensagem, só para ilustrar. Muito bem, eu vou fechar isso daqui, vou fechar essa arte, e a gente vai voltar agora aqui para a nossa área principal. Quando a gente clica em Para Você, a gente vai estar na página principal e sempre nela vai aparecer os nossos designs recentes, né? Então aqui ao longo das atividades que a gente desenvolveu, a gente vê algumas das artes que a gente foi testando, foi brincando, foi criando. Eu vou até atualizar aqui para ele considerar essa última que a gente fez. Então sempre aparece uma miniatura. Então aqui, ó, eu coloquei o nome. Se eu não coloquei o nome dentro do arquivo, eu posso editar aqui. Aqui eu fiquei em design sem nome. Aqui foi naquela aula que a gente, aqui ó, remoção do fundo da imagem. Então aqui foi uma aula que a gente falou sobre isso, né? Então a gente tem que encontro da família. Vou colocar aqui, ó, feed. Por quê? Porque ele tá quadradinho. Aqui a gente pode alterar, ó, encontro da família, stories, porque foi aquele modelo na vertical, né? E aqui a gente, ó, aqui também não tem nome, a gente fez o quê? Isso aqui foi nossa segunda arte. Bom, vocês estão vendo que à medida que a gente vai desenvolvendo, os designs recentes vão ficando aqui. Só que isso, à medida que a gente vai trabalhando, pode ficar um pouco confuso, um pouco bagunçado. Se eu não me engano, no módulo 2, a gente aprendeu aqui nos seus projetos a criar pastas, né? Então, nessas pastas, a gente pode arquivar as artes que a gente desenvolve. Então, eu coloquei aqui, ó, Centro Espírita X, eu falei para vocês, eu comentei que para a gente criar pasta, é só a gente vir aqui nos seus projetos, né? A gente vem aqui, clica no botãozinho mais e a gente vai colocar uma pasta. Então, por exemplo, se eu quiser colocar o nome de uma pasta de artes para feed de Instagram, onde eu vou colocar todas as artes quadradinhas. Por exemplo, como que eu faço? Eu tenho aqui as artes recentes, então para eu jogar para aquela pasta, basta eu clicar nesses 3 pontinhos e ele vai falar mover para pasta. Clico aqui, ele vai mostrar as pastas que eu tenho nos meus projetos que eu criei. Então a gente vai clicar nessa setinha, ele vai abrir aqui, ó. Eu tenho aquele que eu criei quando a gente começou a fazer o estudo, né, nesse treinamento, Centro Espírita X, e aqui a pasta que eu criei agora. Se eu quiser criar uma agora mesmo, eu posso colocar aqui, ó, artes, stories, Instagram. E aí, o que acontece? Eu movi
essa imagem para Artes Stories Instagram, um item, ele foi movido para cá. Na mesma coisa para as demais, eu posso criar aqui, ó, mover para uma pasta, e eu vou selecionar os meus projetos, e eu vou ver onde que eu vou colocar. Bom, essa arte aqui eu vou querer colocar em feed, então eu vou clicar aqui e vou adicionar a pasta. Então, vocês vejam que eu vou fazendo isso para todas as... Clica na seta, tá, gente? Não é aqui em cima, é na seta. Mover para seus projetos, artes do feed. E eu vou movendo aqui, ó. Esse daqui é para os stories. Então, mover. Vou colocar seus projetos. Olha aqui os stories. Adicionar, tá? E vou repetindo o processo. Então, se eu chegar... Vamos voltar para o começo. Página principal. Se eu chegar, aqui vai sempre exibir as artes que a gente está fazendo, as mais recentes. Mas à medida que a gente vai desenvolvendo várias artes, aqui vai ficando lotado. Fica ruim de você encontrar as coisas. O que a gente faz, então? Você começa sempre que você desenvolver uma arte, você cria essa organização. Porque quando você quiser encontrar alguma coisa, você vem aqui em seus projetos, você vem aqui em pastas, e você automaticamente já vê, olha aqui, ó, na pasta Artes para Feed de Instagram, eu tenho 2, ó. Se eu clicar aqui, ele vai abrir, eu tenho essas 2 artes aqui, ó. Ele já tá me dizendo, né? Opa, vamos voltar aqui. E se eu clicar aqui nessa pasta Artes para Stories de Instagram, ó, você vai falar assim, mas aqui não é Stories, aqui é Feed, é o quadradinho, então vamos mover. Mover para onde? Vamos mover para outra pasta, que é de feed. Então, vou mover para cá. Ele vai tirar daqui e vai jogar ali, ó, na outra pasta. Então, você, ó, tem 3 itens, tem um item. A gente consegue organizar de uma forma melhor, tá? E aqui, essas pastas aqui já são pastas que são fixas, né, do Canva. Então, quando você comprar algum elemento, você vai ter essa pasta aqui, o elemento que você comprou vai ficar salvo aqui. No Uploads, ó, todas as imagens que a gente fez upload ao longo do curso, olha, ele tá aqui, né? Elas ficam aqui, porque são imagens que eram do meu computador que eu levei para o Canva, tá? Bom, para finalizar, nós vamos agora aprender a salvar o arquivo, a arte criada. Vamos clicar nessa arte aqui. Eu quero mostrar um negócio para vocês. Nessa arte aqui que nós fizemos, nós reunimos, né? Se vocês voltarem ao módulo anterior, se eu não me engano, eu ensinei como personalizar templates a partir de templates prontos, né? Então, no final, nós ficamos com 4 arquivos aqui, ó. Vamos abrir a visualização em grade para a gente visualizar. Essa aqui foi o que a gente adaptou, pegando elementos, ó, das outras artes. Muito bem. Agora eu quero exportar, eu quero salvar, né? Vamos fechar essa visualização. Eu quero salvar. O que acontece? Vocês estão vendo que cada arte sempre tem uma página aqui em cima, tá marcando a página 2, página 3. O que a gente vai fazer? Toda vez que a gente finalizar uma arte, a gente vem aqui em compartilhar. A gente vai compartilhar, a gente vai baixar, porque o que acontece? A gente não consegue, pelo menos no Instagram, publicar uma arte, um feed, um post, um stories do computador, só pelo celular. Como a gente está falando de programas, de aplicativos, de tecnologia, pode ser que quando você esteja ouvindo esse treinamento já tenha mudado. Hoje, né, especificamente em junho de 2022, a gente não consegue fazer essa publicação direta. Então, a gente vai fazer como? A gente tem que salvar para mandar para o celular. Então, quando a gente clica em baixar, ele vai sugerir o formato do arquivo, tá? Então, a sugestão é sempre o PNG. Por quê? Porque as imagens, a gente trabalha com imagens complexas. Sim, ele tem uma imagem que é uma foto, tem luz, né? E mesmo com as imagens que não tem tanta complexidade, é sempre bom a gente pegar o PNG porque ele tem uma qualidade melhor. Então a gente seleciona, mas você poderia trabalhar com JPEG, o PDF, você poderia escolher outros formatos. A gente vai escolher para imagens, tá? A gente vai escolher sempre o PNG.
E aqui é que vem o pulo do gato. Você vai selecionar o que você quer salvar. Então, por exemplo, pode ser que eu queira salvar só a arte que eu fiz. Se eu quiser salvar só a arte que eu fiz, eu seleciono nesse checkbox aqui, ó. E aí, ó, eu clico pronto, ele vai me perguntar onde que você quer salvar. Eu selecionei, baixar. Olha aqui, parabéns por ter criado seu primeiro design. É porque a gente não tinha salvo nenhuma arte antes, né, do que a gente fez. Eu vou colocar aqui encontro com a família Feed, ó, PNG. Muito bem. Se eu entrar aqui minha pasta, a gente vai ver que a nossa arte, ela está aqui em algum lugar. Aqui, ó. Ela tá aqui. Linda e maravilhosa. Pronta para ser publicada, tá? Então, como é que você faria para publicar isso daqui? Você mandaria pro seu e-mail ou pro seu Instagram, né? No seu Instagram, pro seu WhatsApp, para que você salvasse e publicasse a partir do seu celular, tá? Então, a arte aqui tá pronta, tá? Agora eu quero mostrar para vocês o seguinte, e se a gente quisesse, por exemplo, para você não se assustar, por isso que eu vou mostrar isso aqui. Quando a gente tem várias artes ao mesmo tempo, e eu quiser baixar ela, olha aqui, ele vai perguntar, eu tenho que correr, ó, aqui, ó, tem que correr essa barra, é importante para você selecionar o que você quer. Se eu quiser baixar todas as artes, ó, eu vou clicar aqui, ó, todas as artes, pronto, e clico baixar. Ele não vai baixar a arte uma por uma, ele vai compactar as 4 artes numa pasta zipada. Olha só, ele vai compactar a pasta chamada Encontro da Família Feed numa pasta zip. Então, olha só, eu vou salvar nessa pasta e vamos olhar. Olha aqui, vamos abrir, mostrar na pasta. Ele vai abrir na pasta que eu salvei, olha como é que ele tá, ó. Ele está zipado, ele está compactado, ele não vai exportar para mim uma a uma. Então, muito simples, é só você descompactar, clica do lado direito do mouse. Vamos extrair para encontro da família, porque ele vai extrair dentro de uma pasta, pra gente não ficar com as artes soltas. Aqui em cima, ó, a gente pode ver que ele liberou aqui, ó, encontro da família. Se eu abrir, eu vou encontrar as 4 artes, ó, que foram exportadas, ok? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu espero que tenha ajudado. E nós vamos elaborar mais material mediante a demanda de vocês. Até uma próxima!